Tem um dizer bíblico assim, né, na Escritura Sagrada, que olha, você tem fama de estar vivo, mas está morto. É uma frase dita originalmente à igreja de Sardes, né? Está escrito lá no Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Pastor, o que esta igreja pode nos ensinar sobre o que é uma igreja morta? Por que foi falado isso e o que nós podemos aprender com essa fala? Pastor Marcos. Essa questão das igrejas mortas é uma questão tão delicada, as pessoas muitas vezes não têm noção. Muitas pessoas, elas vão à igreja para mudar o contexto em que vivem, para mudar circunstâncias em que vivem, e não para mudar as suas vidas. Eu, meditando nisso, eu acabei pensando numa frase que talvez defina um pouco o que eu penso. Quem não morre pela cruz, vive morto como um crente reborn. Por quê, queridos? Porque as pessoas não devem ir para a igreja para se sentir bem. Você deve ir para a igreja porque você está mal, e lá você deve se sentir mal. Como assim, pastor? O que você está falando? A igreja é um lugar bom, Deus é amor. Deus é tanto amor, queridos, que deu o seu Filho único para morrer por nós. Cristo morre por nós e fala: assim como é o Senhor, assim serão os que o seguem. Então, no mundo nós teremos aflições. Nós precisamos vencer o mundo, esse é o nosso chamado. E as pessoas não querem ter aflições, não querem passar por lutas. Então, o pessoal vai para uma igreja grande porque sabe, né, que lá tem conforto, que lá tem movimento, né, que lá tem bandas, que lá tem famosos. Tanto é que as igrejas aí estão criando espaços VIPs para acomodar os seus famosos. Então, olha o ponto que nós chegamos, né? A idolatria foi comentada aqui pela nossa irmã Maria Dilva. Idolatria. Nós vivemos o tempo da idolatria, queridos. E verdade, Diácono Aldo, Pastor Misael, queridos que nos acompanham, Sardes é um bom exemplo. Importante dizer, né, porque tem gente que polemiza com a palavra igreja. Né, a palavra igreja, na verdade, ela é latina, mas ela vem do grego eclesia, que significa literalmente assembleia. Essa assembleia se remete, na verdade, ao contexto original e hebraico das Escrituras. São as festas solenes, as reuniões dos israelitas, ou seja, na igreja, né, são as reuniões dos que servem a Deus. Então, por isso, ele fala assim: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, ele não fala de uma instituição, ele não fala no geral da igreja, ele fala da pessoa, ele fala dos seus integrantes. Por quê? Porque você pode ter um lugar onde se prega uma palavra morta, mas ter ali pessoas que ainda estão vivas. Esse era o caso de Sardes, né, que originou essa expressão: você tem fama de estar vivo, mas está morto. É interessante isso, né, porque ele vai falando assim, queridos. Eu vou ler para os irmãos poderem entender o que eu estou falando. Fique vigilante, ou vigiando, e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras. Preste atenção, na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o, arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário,
confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem gente que vai interpretar Sardes, como Filadélfia, como Laodiceia e outras, como períodos históricos. Eu não quero entrar nessa questão, queridos. Eu quero entrar na igreja que existiu literalmente na cidade de Sardes. Para nós podermos entender tudo que ele fala aqui, nós precisamos saber que Sardes era a mais importante das cidades de um dos mais poderosos e fortes reinos da antiguidade. Ela era a capital do reino da Lídia. Sardes fica hoje na Turquia, né, a região continental da Turquia, assim como as demais 7 igrejas da Ásia, na verdade Ásia Menor, né? Mas Sardes, né, originalmente ela era a capital da Lídia. A Lídia era, como eu falei, um importante reino, e Sardes, além de ser a capital deste importante, um dos maiores reinos, né, nações, impérios da antiguidade, também era uma cidade rica, também era um local, né, estratégico para o comércio, era um local construído numa parte alta, ou seja, era um local que tinha ótimas defesas naturais. Então você tinha a cidade alta na Acrópole, e de lá você via toda a planície, né? Se você pegar e fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver fotos, né, das ruínas. Então você vai ver essa característica. Então era uma cidade, queridos, uma das mais importantes cidades do mundo. Isto até a chegada dos Medo-Persas. Eles então investem contra Sardes. E é bíblico, na verdade é uma profecia, que Lídia cairia diante dos Medo-Persas. Daniel, quando Daniel tem um sonho sobre as criaturas, e ele vê o futuro do mundo nas profecias, de uma forma profética. Ele descreve ali Babilônia como um leão. Depois ele vai descrever a Medo-Pérsia como um urso, tá? Depois ele também descreve a Grécia e descreve Roma. Vamos por partes. Sardes tem tudo a ver com isso. Sardes, a capital da Lídia, foi conquistada pelos Medo-Persas, e você veja, nos sonhos de Daniel, o urso tinha 3 costelas na boca. 3 costelas atravessadas na sua boca. Essas costelas, elas representam as grandes conquistas, né, da Medo-Pérsia, e uma delas era justamente a Lídia. Então, naquele momento, Sardes cai. Mas Sardes era muito bem segura. Ela cai, sabe por quê? Por falta de vigilância. O seu rei, chamado Creso, este rei, um dos mais importantes, ele trabalha de uma maneira, queridos, que existe uma história de que ele não é morto. Ele vira um consultor de Ciro, né, que conquistou, né, o mesmo Ciro lá da Bíblia, né, que acaba vencendo a Babilônia, né. Ele também aparece como conquistador de Sardes. Então, Creso teria virado um consultor. Isso gera uma grande história, né, e uma grande lenda lá em Sardes de que o rei não pereceu pela sua habilidade. Mas, na verdade, a partir da conquista dos Medo-Persas, Sardes, num primeiro momento, ela é a capital ali do Império Medo-Persa, né? Mas rapidamente eles mudam e Sardes deixa aquela posição, uma posição que era gloriosa, e é diminuída. Depois, Sardes ela é conquistada pelos gregos.
o próprio Alexandre o Grande conquista a cidade, e, por fim, os romanos. E nisto, né, quando Alexandre conquista também, há uma história ali da falta de vigilância novamente, que permite a queda de Sardes, e depois Roma incorpora também, incorpora a cidade. E aí, queridos, entenda o seguinte, né, quando todas essas coisas começam, elas se realizam, Sardes, que tinha uma glória, uma opulência, ela perde isto. Só que os seus moradores ficam famosos por ostentar uma opulência e uma glória que já não mais tem. Então, eles vivem como se eles fossem os governantes, como eles fossem absolutos, mas é só aparência. Sardes, ela sofre um terremoto terrível no ano 17 depois de Cristo, e mesmo assim ela é reconstruída, né? Tanto é que depois passa a ter uma significativa comunidade judaica e também uma igreja, né? Uma comunidade cristã lá na cidade. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que, em geral, Sardes age como se ainda fosse, né, a última bolacha do pacote, falando num português mais claro, ou seja, como se fosse única e maravilhosa, e na verdade não é nada. Não é nada. Então, queridos, quando Jesus ele fala a esta igreja, ele usa, né, essas características da cidade também para falar com a igreja, para a igreja entender, né? Veja, não se trata só de como eram feitos os cultos. Talvez os cultos lá fossem maravilhosos, talvez houvesse obras tremendas do Espírito Santo, ou como lá em Corinto, todo mundo falasse em línguas. Mas o fato é que Jesus fala assim: conheço as obras que tu realizas. Queridos, obras têm tudo a ver com o que nós cremos, porque quando Apocalipse fala sobre obras, ele sempre vai falar: as suas obras o seguem, que o Senhor nos julgará pelo que temos feito, pelas nossas obras. Então, quer dizer, apesar da salvação ser pela fé, as obras que devem segui-la determinam a quem nós servimos. E aqui, o que Jesus condena não é pelo culto, não é simplesmente pela vida, pelo movimento que é na igreja. Ele condena por quê? Porque as obras, ou seja, as doutrinas, ou seja, o que eles faziam, guardavam e obedeciam, estava errado. E aí ele fala: vigie. Por quê? Porque aí ele vai na história e pega, né, Sardes perdeu a sua glória porque não vigiou. Perdeu a sua essência porque não vigiou. Fortaleça o restante que estava para morrer. O que acontecia lá em Sardes, queridos? A igreja se deixou contaminar pelo ambiente em que estava, justamente por ser muito bem quista, muito recomendada numa cidade pagã. Acaba, em vez de se contrapor, tal como a luz ilumina as trevas, ela acaba se deixando absorver pelo paganismo. Então, junto com a verdade da palavra de Deus, começam a entrar ingredientes pagãos. A mesma coisa que acontece na história da igreja. Por exemplo, o dia que a Bíblia manda guardar é o sábado, mas a igreja muda para o primeiro dia da semana, o domingo. Isto não é bíblico, mas o domingo era o dia do sol e era ordenado até por imperadores que ele fosse observado. A igreja, então, em vez de falar não vamos praticar essa idolatria, a igreja muda o mandamento de Deus pela lei do homem. Imortalidade da alma, que é uma coisa que não existia. A pessoa, quando morre, vai para o céu, né?
acabando com a importância da ressurreição dos mortos. O batismo em nome de Jesus passa a ser feito em batismo em nome de em títulos. Também, queridos, as leis que mostram que nós podemos comer ou não comer, os animais limpos, os animais imundos, elas são ignoradas. Tudo isso acontece por quê? Porque a igreja deixa o paganismo e outras religiões misturarem-se com as suas doutrinas. Quando Jesus fala assim, fortaleça o restante que estava para morrer, é por quê? Porque ela estava deixando entrar o mundo dentro da igreja. E Deus, ele fala, fortaleça, porque isso tudo vai morrer. Verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras. Queridos, não dá para você ter uma garrafa de água mineral, sabe, e está escrito assim, 99% de água mineral, 99,9% de água mineral e 0,1% de esgoto. Quem tomaria uma água assim? Mas é 99,9% de água, é só 0,1%. Alguém tomaria isso, queridos? Mesmo sabendo que é 99,9% e só 0,1% de sujeira, eu não tomaria. Nós sabemos que as bactérias, quando entram, elas podem crescer muito rapidamente, e eu não sei onde está a parte suja, onde está ainda alguma parte limpa. Então eu não tomo. Isso arriscaria a minha vida. Contaminaria. E, infelizmente, queridos, as pessoas, como lá em Sardes, estão indo para a igreja porque tem muita coisa boa, mas não percebem a infiltração do mundo na igreja. Lembre-se, pois, do que você recebeu, ou seja, a doutrina original. Lembra, o pastor Misael falou aqui a primeira voz? A doutrina dos apóstolos, queridos, que está na Bíblia e não a tradição do homem. A Bíblia, queridos, é interessante porque ela não fala assim, olha, venha para Jesus, porque ele vai te dar em dobro, porque ele vai mudar a tua circunstância, os teus relacionamentos. Não. A palavra do Senhor é: guarde a verdade e arrependa-se. Não tem outro jeito, é arrepender-se. Não adianta, Deus vai te chamar, ele vai te dar, vai te ajudar. Não, arrependa-se. Deixa o erro. Não tem outro jeito. Apocalipse 18, quando a igreja está corrompida, não é só Sardes, mas a igreja em geral, o que Deus manda fazer? Sai dela, povo meu. Não tem jeito, querido. Não adianta você se conformar, a minha igreja tá legal, se não vai nas escrituras, não obedece a palavra de Deus, sai dela, povo meu, porque senão você incorre nos seus erros e, como consequência, meu amado, minha amada, também no seu castigo, também na sua destruição, também no seu julgamento, como foi em Sardes. O que resta hoje de Sardes? Ruínas. É isso que você quer para a sua vida, queridos? Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Se você não vigiar, virei como ladrão. Aqui é uma referência muito clara ao terremoto que destruiu a cidade. Porque como ladrão é algo repentino. Olha só. De modo nenhum saberá em que hora virei contra ti. Porém, como existe também em muitas igrejas, queridos, o certo, mesmo no meio do erro, há pessoas sinceras. E a essas pessoas, o Espírito Santo, aleluia, continua falando: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Vou falar uma coisa para você. Sardes, assim como Laodiceia, era famosa, sabe por quê? Pela confecção de roupas. Mas exatamente por um detalhe: tingia as roupas. Então os tecidos eram tingidos. E ela era famosa pela habilidade e pelas maravilhosas peças que saíam de seus teares e eram tingidos. Então era pelo tingimento, ou seja, roupas com cores. Tá? E olha o que Jesus vai falar:
você tem umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Então Jesus não quer as cores do mundo nas roupas. Ele quer vestes brancas. Vestes brancas, queridos, nesse contexto, vão representar, como diz ali Apocalipse 22, né? O pastor Misael até citou um pouco disso aí. Bem-aventurados, no verso 14, aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida. Você sabe que algumas Bíblias vão dizer: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lavar as vestes, queridos, é uma outra forma de dizer: bem-aventurados aqueles que entregam as suas vidas para Jesus, se arrependem dos seus pecados e guardam os mandamentos de Deus. Tanto é que o texto recebido vai falar justamente isso: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, aqui, andar de branco é obedecer a palavra íntegra, os mandamentos de Deus. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então veja, isso aqui é um recado direto para eles. Eu não quero roupas tingidas, eu quero quero crentes vestidos de branco. É interessante isso, porque no passado, quando vinha um conquistador, ele conquistava uma cidade e depois, quando ele voltava trazendo os seus conquistados. Eles eram agora propriedade daquele que os conquistou. E muitas vezes se fazia um desfile daquelas pessoas. Passava o conquistador e atrás vinham os conquistados. E muitas vezes faziam esses servos vestirem roupas brancas. Então a imagem aqui é uma imagem muito vívida, né? O Senhor conquistador, na verdade Jesus Cristo, ele à frente e os servos capturados de branco, mas um cortejo triunfal, aleluia, porque agora andam com o Senhor, guardam a sua palavra e guardam os seus mandamentos. Queridos, por isso, né, a gente associa, tem fama de viva, mas está morta, né? Lá ela tinha fama de viva, nossa, a igreja é um lugar maravilhoso, até os pagãos falavam isso, mas está morta, porque se deixou contaminar pelas falsas doutrinas. Olha só, isso é muito parecido com o que Paulo fala, só para a gente encerrar aqui, em 2 Timóteo 3,5, nos últimos tempos, ou nos últimos dias, diz Paulo no começo do capítulo, sobrevirão tempos difíceis. E no versículo 5 mais especificamente, ele fala: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Forma de piedade não é mostrando, eu amo, não sei o quê, né? Mas negando você ajudar o pobre. Não é isso. Ter forma de piedade é você falar assim: olha, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, ou melhor, negando o poder dela. O que é o poder dela? É você de fato amar. Jesus falou: aquele que me ama guarda meus mandamentos. Então, eu estar na igreja, uma igreja que se chama pelo nome do Senhor, mas que não guarda os seus mandamentos. Isto é ter forma de piedade, mas negar o seu poder. Então, era isso que Sardes fazia. Tinha forma, mas negava o seu poder. E hoje, as igrejas estão fazendo a mesma coisa, e pior, né? São igrejas reborn. Por quê? Porque dizem: nós temos Jesus, venha para cá. E na verdade eles estão ensinando um caminho muito distante de Jesus, que nada tem a ver com o nosso Senhor e Salvador. Olha que tristeza, Diácono Aldo e Pastor Misael.